Oi, pessoal, tudo bom? Olha, mais uma vez com vocês, trazendo a alquimia na real para a gente fechar o tema que foi proposto no mês anterior. Então, primeiro eu quero agradecer a todos vocês que ainda continuam incentivando, continuam me mandando sugestões de temas. Eu tô adorando, por favor, continuem mandando, porque isso é muito importante até para eu ter uma noção do que vocês precisam ou o que vocês gostariam que fosse abordado sobre espiritualidade, enfim, para a gente caminhar rumo a uma evolução espiritual. Pelo menos essa é a proposta que eu venho fazer para vocês. Hoje, então, a gente encerra o ciclo da primeira parte desse podcast falando sobre os ensinamentos de 2021. Calma que eu ainda vou continuar nessa série, né, nessa temporada, na verdade, falando sobre os ensinamentos de 2021, mas agora eu finalizo a parte 2 da temporada que eu vinha falando sobre aquele seriado que eu vi chamado Sobreviver à Morte no Netflix. Então, para quem não escutou o podcast, a primeira parte, eu vou fazer um breve resumo. Eu convido vocês para que assistam a parte 1 do que a gente abordou sobre esse seriado, mas basicamente ele me encantou porque um dia eu estava de bobeira e zapeando no Netflix eu achei esse seriado. No começo eu não entendi muito bem, mas a proposta, e eu fui me apaixonando por cada episódio. É interessante porque ele é composto por 6 episódios e ele fala muito sobre a espiritualidade, sobre a visão da reencarnação, segundo a experiência, o relato de algumas pessoas que elas passaram, e aí eles mostram algumas coisas, mostram, por exemplo, uma escola de médiuns, mas enfim, tudo isso você vai conferir na parte número 1 desse podcast, né? Eu trago agora para vocês, para a gente fazer esse encerramento, eu vou falar sobre o 4º, 5º e o 6º episódio dessa série, que finaliza esse seriado. No 4º episódio, ele fala muito... Gente, eu não tô fazendo spoiler aqui, não. Eu só vou dar uma pincelada, mas eu não vou explicar exatamente cada episódio aqui. Ele fala sobre os sinais. Eu falei um pouquinho lá na parte 1 sobre os sinais, mas como os sinais são tão importantes, eu falei, não, preciso reforçar isso. Por quê? Primeiro, eu sou uma pessoa que acredito inteiramente em sinais. Eu sou a chata dos sinais. Então, eu acredito e vivencio esses sinais muito profundamente na minha vida. E raramente, quando acontece de eu não estabelecer esse contato de sinais, a coisa não flui. Mas não é porque eu projetei na minha mente, sim porque é um contato espiritual. Os sinais são mensagens do universo para nós, é simplesmente isso. Então, quando eles relatam ali os sinais que um parente mandou, que um espírito amigo acabou ajudando uma pessoa, enfim, são sinais, é aquele pássaro que aparece quando você precisa de uma resposta. Enfim, cada um tem a sua conexão espiritual e cada um deve estar entendendo o que eu estou falando, porque é muito sutil, parece um pouco uma coisa meio maluca, né? Mas não, se você entrar nessa sintonia, você vai perceber os sinais. Então, acontece de você pensar em uma coisa, na verdade é o seu mentor, o seu anjo da guarda, que já está lá te soprando aquilo que você deve fazer, ou que aquela condução seria melhor para a sua vida. Ele está ali soprando, e aí, de repente, já te vem um desejo de fazer alguma coisa, muito daquele pensamento, daquele insight que você teve,
E eis que um dia chega uma mensagem de alguém te propondo alguma coisa justamente que era aquilo que você estava pensando, estava imaginando. Então, só para vocês entenderem os sinais, né? A sua intuição também, tudo são sinais, não deixa de ser. Então, os sinais muitas vezes é só o seu mentor, o seu anjo da guarda, seu espírito amigo querendo te falar: oi, cara, tô aqui, tô do seu lado. E você não tá percebendo. Muitas vezes é isso. Eu já cheguei a contar várias vezes esse exemplo, que um dia eu fui sair cedo para ir para um compromisso, fui de carro, aí eu tava na garagem e falei: eu acho que eu vou por um caminho. Me deu vontade por um caminho. E alguma coisa falou pra mim assim: não vai por esse caminho, vai por outro. Eu falei: mas esse eu corto o caminho, na verdade. E a coisa falando: não, vai por outro. Só que eu insisti, fui por um caminho e quando eu percebi, o trajeto estava fechado e o desvio que eu tinha que fazer caía justo no caminho que eu tinha que ter feito desde o início, que a minha intuição falava para eu seguir. Então, assim, são pequenas coisas que, na verdade, são grandes coisas. Elas nos revelam muitas coisas, na verdade. Então, você tem que ficar ligado, tem que prestar atenção, tem que estar em sintonia fina. Muitas pessoas falam assim: Cris, mas como eu percebo? Só com a prática, gente. Não tem uma fórmula mágica, não tem uma receitinha de bolo para eu entregar para vocês. A única coisa que eu falo é experiência, é prática, é você começar a ter consciência do seu corpo, consciência dos seus pensamentos, consciência de quem você é. Se você deixar o universo, se você deixar o mundo te engolir, né? Se as coisas cotidianas forem tão fortes a ponto de você não ter a percepção de muitas coisas, você não vai ter esse contato, essa conexão com os sinais, contato com a espiritualidade tão afinado, porque você vai estar muito nas emoções do dia a dia, né? Então você acaba perdendo muito esse contato. Então é prática. É você parar, se conectar. Quem faz meditação é um ótimo momento para você entrar em conexão, porque a todo momento você vai perceber: isso aqui é um sinal. Não, alguma coisa está querendo me falar. Porque aí quando você pode até não perceber esse primeiro sinal, né? A primeira pontinha que o universo manda. Mas quando vem o segundo, você já linka com o primeiro. É muito interessante, façam esse exercício de observação e praticar o tempo inteiro. Então, assim, ele fala muito isso e eu achei muito interessante, que eu falei: nossa, como o mundo acordou e está percebendo certas coisas, né? Como as pessoas estão parando para fazer uma conexão com esses sinais. Isso é muito importante. Outro ponto que o seriado aborda é a experiência de pessoas que estão à beira da morte, né? Então, as pessoas que estão em estados terminais, como elas relatam essa experiência. Então, isso é muito profundo, isso é muito marcante. E como já tem esse portal, a pessoa quando já está fazendo essa passagem para um outro mundo, passagem para uma outra esfera, né? Como ele já tem essa percepção do mundo espiritual. Então aqui, talvez o quinto episódio foi o mais arrastado de ver, porque tinha essa parte que era bem interessante, mas tem uma outra parte que fala muito das comunicações dos espíritos de uma maneira muito grosseira, né? Vocês vão entender se vocês assistirem esse seriado, e eu acho que aqui a gente já está numa evolução, já está numa outra etapa desse contato com os espíritos. E no sexto, ele fala muito da reencarnação. Então, no último episódio da série, ele fala sobre reencarnação, né? Então, ele dá detalhes de experiências com as pessoas que tiveram, têm a memória da reencarnação. Porque a gente sabe
que para quem acredita, eu sou uma pessoa que acredito em reencarnação, para mim tudo tem um propósito, né? E essa pessoa, né, essas pessoas que relatam, elas têm essa memória da reencarnação, mas por que a maioria, 99,9% dos seres humanos não lembram? No meu entendimento, tá, gente? Segundo os meus estudos, segundo os meus aprofundamentos na espiritualidade. Por quê? Primeiro porque é algo que a gente precisa aprender. Então a gente vem aprender ou recuperar alguma lição que a gente não obteve numa outra vida, ou tem que fazer algo, desenvolver alguma coisa nessa. Muitas vezes traz muito sofrimento da outra vida. Às vezes é muito difícil reconhecer como nós éramos. Se hoje em dia é difícil reconhecer os nossos erros e ir atrás, né, para evoluir, imagina se você fez alguma coisa muito, muito grave. Então, acredito que seja isso. E aí você fala assim, mas por Cris, então por que tem igual nesse seriado mostra pessoas que têm uma percepção clara de outras vidas, né? Do que foi numa outra vida. Já segundo o meu entendimento também, é porque, mais uma vez, a espiritualidade, ó, batendo na porta e falando, gente, acorda. Vocês estão negando, muitas pessoas negam a reencarnação, né? E ela tá aí, clara como, né? Uma conta matemática. Então, para mim, isso é uma prova evidente que a espiritualidade deixa como um exemplo, né? Como eu falo que o seu mentor, o seu anjo da guarda, fala com você e por muitas vezes esses sinais que a gente acabou de falar, eles estão fazendo isso só para mostrar e só para te provar alguma coisa, que muitas vezes você pode até ter dúvida. Quando aparecem esses casos e eles são relatados para a humanidade, tenha certeza que tem um propósito, tá? Claro que alguém pode chegar e falar, Cris, não, mas isso pode ser que o cérebro, que o... Bom, então se a gente começar a entrar com esse papo e por esse viés, né? Esse raciocínio lógico dessa maneira, então a gente nem fala mais de espiritualidade. Eu falo para vocês muito claramente que a minha fé e a espiritualidade, ela é raciocinada. Eu procuro investigar os fenômenos, da onde vem, se foi aquilo, para passar realmente uma percepção, primeiro para mim e segundo do meu testemunho, porque testemunho é algo muito sério. Então, a espiritualidade, ela a todo momento ela vai arrumando pessoas. Vocês não percebem quando tem um relato de alguém ou que se curou, ou que tem alguma coisa que era de uma forma e se transformou? Isso são exemplos que a espiritualidade, que o plano maior nos traz e nos mostra. Isso vocês podem ter certeza. Por que vocês acham desse seriado, tá ali na Netflix, nesse momento que todo mundo tá fechado, né? Ou tendo que estar fechado em si mesmos? Tem algo muito maior para a gente aprender com tudo isso. Tem algo que realmente a gente precisa parar para poder prosseguir, né? Então, melhor dar um passinho para trás para depois dar 2 para frente. Mas essa série eu super recomendo, principalmente para quem gosta, é curioso e gosta de investigar, de ir atrás, de saber como o tema está sendo proposto, né, pelas pessoas de outros países. Então eu achei isso bem interessante e repito, acho que o Brasil ele é um país abençoado e está bem à frente quando a gente fala sobre espiritualidade, né? Então, o brasileiro ele vivencia isso muito profundamente, mas os outros povos também têm esse acesso e eles falarem disso só nos mostra como isso está se propagando cada vez mais. Eu acho isso fundamental. Outra coisa que eu queria falar para vocês também.
quando a gente fala, por exemplo, desse momento da pandemia, enfim, eu ainda penso que a gente precisa ainda fazer uma limpeza, né? Que ainda não foi feita uma limpeza necessária. Eu tô falando energeticamente. Então, tenham paciência, calma, sabedoria. Aproveitem esse tempo ainda que vocês têm essa oportunidade de estarem com vocês e com os entes queridos. Aproveitem muito, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço imensamente. Ficou enorme esse episódio. Vou tentar fazer um pouquinho mais curto nos próximos, mas aqui eu achei tão interessante esse seriado, tão interessante o tema e esses ensinamentos para 2021. Então, espero que tenha colaborado com vocês. Agradeço então de novo, aguardo as mensagens, enfim, se vocês puderem sugerir, ou se vocês não concordaram com alguma coisa, podem me procurar, estou super aberta. Sigam o canal, então se inscrevam no podcast para que vocês recebam sempre que tiver um novo episódio. E aí eu quero só terminar falando para vocês que Deus está ao nosso lado o tempo inteiro. Tenham a certeza disso, tá bom? Beijos iluminados e até breve! Alquimia na Real, um espaço interativo com conteúdos sobre espiritualidade e autoconhecimento. Vamos juntos nessa jornada!